tempo de residência, as pessoas costumam conectar essa ideia com taxa de renovação, o que nem sempre é uma boa conexão. Por quê? Porque se você tiver um corpo d'água aqui assim, vamos desenhar aqui rapidamente, eu tenho um corpo d'água qualquer aqui assim, e esse corpo d'água aqui está ligado aqui ao mar aqui, tá? E aí você marca o domínio, então eu vou marcar o domínio para poder estudar tempo de residência. Então, digamos, eu marco um domínio que vai aqui de Montante até Jusante. Aqui na cabeceira do domínio tem a entrada de fluxo aqui, né? E eu aqui na parte do mar, se for eu posso ter uma saída, isso pode ser uma barragem, né? Então eu posso ter aqui uma linha de vertedor onde a água sai, tá? Ou posso ter aqui uma casa de força onde a água sai pela casa de força, etc. Tá? Pode ter também vertedor, etc. Então repara o seguinte: num modelo de tempo de residência padrão, em que você enche o domínio de partículas, né? Então, você geralmente calcula tempo de residência dessa forma, você enche o domínio de partículas e vai contando. Cada vez que uma partícula sai do domínio pela posição de saída, vai aparecer no ponto da partícula o tempo que ela tinha no momento em que ela saiu do domínio. Então, aquele tempo é o tempo de residência daquela partícula no domínio. Ora, evidentemente que partículas que estão próximas da saída, né, vão ter um tempo de residência menor do que partículas que estão longe da saída. Então, mais afastadas vão ter um tempo de residência maior. Partículas que estão lá junto dos trechos de montante do rio vão ter um tempo de residência ainda maior. Mas repara, quando você faz um mapa de isolinha de tempo de residência, vai dar um resultado muito grande de tempo de residência aqui para cima, vai dar um resultado maior aqui, vai dar um resultado menor aqui. E aí, a interpretação que eu já vi em vários lugares é que a água aqui renova muito pouco, o que é uma interpretação completamente errada. Porque justamente aqui onde tem a entrada de água nova do rio, a renovação é rápida, tá? Não é uma renovação lenta. Então, é uma rápida renovação. Essa água renova rápido. Então, o uso do índice tempo de residência como sendo um parâmetro de projeto para esse caso realmente não é bom, tá? E, curiosamente, você vê várias metodologias desenvolvidas em livros baseados em tempo de residência. Olha, e quando se trata de um corpo d'água homogêneo, bem misturado, ok, tempo de residência é um parâmetro que simplesmente representa o volume do corpo d'água dividido pela vazão em trânsito, tá?